tomar a palavra na carta de São Paulo aos Gálatas, Gálatas 5, versículos de 1 a 6. Gálatas 5, versículos de 1 a 6. É um trechinho que fala conservar a liberdade cristã. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse comecinho de pregação sobre o tempo da Quaresma, esse trecho da Palavra de Deus, ele é o lema da campanha da fraternidade deste ano. É para que sejais livres que Cristo vos libertou. Em que contexto que São Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? São Paulo é o apóstolo dos pagãos, ele saiu para evangelizar os povos na Europa. E na Galácia, evangelizando lá os Gálatas, ele, depois de ter evangelizado, chegaram alguns outros pregadores, querendo colocar que para que eles fossem salvos, eles tinham que observar todos os preceitos da lei antiga de Moisés. E a lei, nós bem sabíamos, era muito cheia de preceitos. E aí por isso que Paulo vem fazer essa advertência aos irmãos de Gálatas. Falei, pera lá, vocês não precisam ficar presos à observância de 1000 leis. Basta para ser salvo acreditar em Jesus Cristo. Tem outros trechinhos da carta dos Gálatas que ele vai falar, depois de vocês começarem pelo Espírito, quer dizer, vocês serem pessoas que conheceram a linguagem do Espírito Santo, quereis terminar na carne, quereis terminar no humano, observando alguns preceitos, para achar que é observando preceitos que você vai ser salvo? Não. Também para nós nessa noite, Jesus vem falar, nós que estamos aqui num grupo de oração, nós que experimentamos a graça do Espírito Santo em nossa vida, o que é que te aprisiona ainda hoje? O que? É bom que a gente pense, tempo de Quaresma, sim, Quaresma sempre um tempo de preparação, a gente vai meditar juntos um pouquinho sobre a Quaresma, mas o que eu, que já experimentei a linguagem do Espírito Santo, mais do que linguagem, estávamos aqui agora nesse momento profundo de oração, de comunhão com o Espírito Santo, o que ainda me prende? O que ainda me prende nesse mundo, que me impede de ser verdadeiramente livre em Jesus Cristo que me salvou? O que te prende? Te prende um apego a bem material? Alguma coisa de posição social, de emprego que você tem que ter, de bens que você tem que ter para mostrar alguma coisa que você é, ainda te prende nesse mundo? Outras coisas mais, necessidade de que pessoas te procurem para te bajular, para te agradar, para falar que você é alguma coisa? O que ainda te prende aqui? O que não te faz livre para que você experimente sempre o Espírito Santo? Quaresma, tempo litúrgico profundo. A gente fala assim, mas Heraldo, todo ano, às vezes a comunidade insiste em colocar de novo um tema para a gente meditar. Gente, o que é a liturgia da igreja, se não de ano em ano, revivermos novamente a história da nossa salvação? Então, reviver liturgia na igreja não é repetição. Ah, mas esse evangelho eu já escutei no ano passado, aí eu escutei esse evangelho de novo amanhã, no segundo domingo da Quaresma. A igreja está repetindo, é uma repetição. A liturgia é uma repetição? Não, gente. Os ritos se repetem, a graça se renova. A liturgia, ela não é uma repetição, a liturgia é uma atualização. Eu vivo de novo.
A palavra de Deus nunca é repetitiva. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada com 2 cortes, com 2 gumes dos 2 lados, fala as Escrituras para nós. Então, é dentro desse contexto que eu tenho que olhar para a quaresma. Tempo de preparação, sim. A quaresma não é um tempo em si mesmo. O que eu miro é a Páscoa do Senhor. Nós estamos nos preparando para algo importantíssimo, a festa da ressurreição de Jesus. Vamos viver de novo, queremos vida nova em Jesus Cristo. Queremos vida nova em Jesus. E é por isso que cada ano, antes do tempo litúrgico mais importante, que é o tempo pascal, onde nós vamos viver, nosso Deus não ficou na cruz. Jesus está vivo e dando vida nova todo dia para mim e para você, meu irmão. Jesus está vivo e dando vida nova, e é isso que eu quero celebrar na Páscoa, e por isso existe quaresma antes da Páscoa. Quaresma, 40 dias, tempo de preparação. Começa quando? Começa na quarta-feira de cinzas, e vai até o domingo. Se contarmos 40 dias, vai acabar no domingo de Ramos, 40 dias, mas os 3 dias que se seguem até a quarta-feira santa, ainda é quaresma, porque a Semana Santa, a gente fala Semana Santa, mas ela não é chamada como tempo litúrgico Semana Santa. Então é quaresma, depois os 3 dias, a quinta-feira, a sexta e o sábado santos, o tríduo pascal, e no domingo inicia-se então o tempo pascal, por 50 dias depois, tempo pascal. Então, a quaresma começou na quarta-feira de cinzas e vai até a quarta-feira da Semana Santa. Por que cinza, gente? Tivemos lá alguns de nós, creio que a maioria, recebendo cinzas na cabeça na quarta-feira. O que isso significa? As cinzas têm algum significado? Se eu não receber as cinzas, eu não vou ser abençoado por Deus. Se eu não receber a cinza tem algum sinal de que vai dar cura? Se eu não receber a cinza, eu não vou ser curado do meu mal. Não. A cinza é meramente um sacramental litúrgico para nos recordar. Estou indo para a Páscoa, quero vida nova com Jesus. Entretanto, eu sou pó, eu sou fraco, eu não sou nada. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, está lá: tu és pó, e em pó hás de tornar-te. Um dia morreremos, gente, nós não ficaremos aqui. Vamos ser enterrados e vamos virar pó. Então é para saber que diante de Deus eu não sou nada. A cinza é só um sinal. Você não é nada, você precisa da graça dele. Eu, Heraldo, não sou nada, eu preciso da graça de Deus para fazer alguma coisa. Por isso que a gente vai lá. É tempo de preparar? Você vai lá e fala: ó Deus, eu estou aqui, preciso da tua graça, por isso eu estou aqui. 40 dias. O número 40 na Bíblia, o número 4 na Bíblia, ele designa as 4 grandezas da natureza: terra, mar, água e fogo. E o 0 que vem na frente, tempo da nossa vida na terra, com as suas lutas, aflições e alegrias. Então 40 é um tempo. O número 40 na Bíblia designa um tempo. Tempo de preparação. Ele aparece várias vezes nas Sagradas Escrituras. O 40 aparece lá. 40 anos do dilúvio, lá no início do livro do Gênesis. Foram 40 dias de chuva, né? E aquela inundação que dizimou parte da humanidade. Tá? Depois, 40 anos do povo que sai do Egito e fica 40 anos peregrinando num deserto até chegar na terra prometida. 40 dias é o tempo que Moisés, na lei antiga, fica no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos para nós. 40 dias é um tempo que Jonas anuncia que Nínive seria destruída. O profeta Jonas vai a Nínive e fala que se eles não se converterem, em 40 dias Nínive vai ser destruída. Então 40 é um tempo, sempre indicando tempo de preparação para alguma coisa mais importante. Não é um fim em si mesmo. 40 dias Jesus foi tentado no deserto, antes de começar a sua missão. Ele foi batizado por João Batista no Jordão, e vai para o deserto, e lá ele jejua durante 40 dias e 40 noites, e ali ele é tentado pelo demônio. E Jesus nos ensina, ele consagra essa observância quaresmal, nos indicando que é preciso sim fazer. Se Jesus o fez, nós também o devemos fazer. Tem muita gente da modernidade que fala: olha, esse negócio de penitência, esse negócio de jejum aí, era lá do século passado, era lá da época da minha avó, era lá da época
século XVIII agora, não precisa mais. Não. A nossa igreja coloca como necessário, sim, nós vamos ver, as práticas quaresmais. 3 práticas quaresmais: oração, penitência e caridade. Lá no Evangelho da quarta-feira nós vimos lá, né, em Mateus 6, lá, né? Oração, o jejum falava lá, né? E a esmola. Esmola não é esmola, gente. Esmola não é pegar um centavo do bolso e dar para o irmão. Não é isso que a palavra de Deus e que a prática quaresmal quer nos indicar. É caridade. Agora há pouco o Manuel estava aqui animando o canto, e ele já falou uma parte profética dessa pregação de hoje. Quaresma é tempo de voltar para Deus. Então é tempo de amar o irmão. Não adianta eu orar mais, não adianta eu fazer penitência, fazer jejum, se eu não desço de mim, e não amo um pouco mais o meu irmão que está do meu lado, a começar do cônjuge, que é o próximo, mais próximo, e que às vezes acaba sendo aquele mais difícil, porque quem você tem mais proximidade é aquele que você mais desabafa, às vezes indevidamente, os problemas. Então, é tempo de amar. Voltar para Deus é voltar para o amor. Voltar para o amor é voltar para o irmão. Então, sim, práticas quaresmais. Oração, sim, eu tenho que me dedicar um pouco mais para oração. Valoriza um pouco mais de oração. Valoriza um pouco mais os tempos que você tem para Deus. A igreja recomenda, pelo menos nesse tempo da quaresma, nas sextas-feiras, medite na via sacra do Senhor Jesus, aquelas 14 estações que nosso Senhor, nós vamos meditando toda a paixão de Jesus. É importantíssimo nesse tempo nós revivermos isso, para mergulharmos com o nosso Senhor, naquilo que Ele sofreu, para nos dar a vida nova. Quem não sabe onde fazer, aqui na Comunidade Sagrada Família é aberta a nossa adoração de sextas-feiras santas, agora da semana da quaresma. Todas as sextas-feiras da quaresma, nós aqui na comunidade fazemos uma vigília com o Santíssimo Sacramento exposto, adorando e contemplando as estações da Via Sacra. E não é só para os membros da comunidade, todos vocês do grupo de oração podem vir, você que acompanha na internet pode vir, adorar conosco e contemplar, pelo menos uma sexta-feira dessas da quaresma. Venha, é às 20h30, 8h30 da noite, aqui. Se não for aqui, vai numa igreja perto da tua casa, porque geralmente as paróquias também promovem esse momento de oração, e a igreja nos pede, é preciso. No contexto da penitência, a penitência é o seguinte, gente, tem 3 tipos importantes da penitência. Qual é o mais importante? O sacramento que tem esse nome, o sacramento da penitência ou reconciliação. Nós não podemos passar esse tempo que estamos vivendo, até chegar na Páscoa, sem irmos buscar o perdão de Deus, lá com o sacerdote, nos confessar. Essa é a prática de penitência por excelência, buscar uma confissão. Todos precisamos, e é importante, tá, fazer isso. Quem instituiu? Heraldo, eu não posso, que nem os irmãos evangélicos falam, me confessar diretamente com Deus. Aí é que vai a penitência, gente. Aí é que vai o sacrifício. É fácil para nós que o nosso orgulho, quando você senta lá na cadeirinha diante do padre, você começar a desembuchar o que você vai falar para ele, desculpa o termo, a estribulhar toda a sua podridão para o sacerdote. É aí que vai a penitência. Foi Jesus quem pediu. Quando Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos, está lá em João 20, soprou sobre eles o Espírito Santo e falou para os apóstolos. Foi ali que Jesus instituiu esse sacramento. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então não é instituição humana nenhuma, não é instituição da igreja, é o próprio Senhor Jesus que confiou aos apóstolos. Hoje, quem os representa para nós são os sacerdotes, e que nós devemos nos dirigir, pelo menos nesta época do ano, uma vez por ano a igreja fala, pelo menos, se não, algumas vezes mais, vamos também ao longo do ano. Nós aqui na comunidade, pelo menos uma vez por mês, buscamos esse sacramento, na nossa caminhada vocacional, tá? Por quê? Porque precisamos. O jejum é não comer, é passar um tempo sem comer. Gente, é para ser herói? Nossa, você ficou sem comer hoje, você não almoçou, o colega de trabalho vai falar para você, né? Nossa, que maravilha, né? É bom, né? Não, gente, todo jejum e penitência é visando um crescimento espiritual, é para mortificar a nossa vontade, é para mortificar as paixões desordenadas que existem em nós, é para mortificar os pecados capitais que existem em nós, ira, gula,
luxúria, soberba, ganância, preguiça, tá? É para combater isso tudo em nós que fazemos jejum e também as penitências. Quem deve fazer jejum, a igreja fala? Quem tem mais do que 18 anos, maiores de 18 anos, até 59, com 60 já não precisa mais. A igreja libera. Tá? Então, de 18 a 59, somos obrigados a fazer jejum. Em quais dias? A igreja pede muita coisa, gente? Não, ela pede pouco. Só 2 dias no ano. Olha isso. Só pede jejum na quarta-feira de cinzas, tá? Se você não fez, não tem importância. O outro dia está chegando, na sexta-feira da paixão do Senhor. Ela pede também que na sexta-feira você faça jejum. Tá? Como é o jejum, Heraldo? Tem várias práticas de jejum e não dá tempo de falarmos agora todas as práticas de jejum, porque viraria uma palestra só sobre jejum. Mas o jejum que a igreja estabelece para você faça apenas uma refeição completa no dia. Esse que é o jejum da quarta-feira e da sexta-feira santa, quarta-feira de cinzas. Só uma refeição, sem regalias, sem carne vermelha, né? Sem etc e tal, e no fim do dia, se precisar uma refeição leve, um lanchinho. Esse é o jejum prescrito pela igreja. Existem outras formas de fazer o jejum, vocês podem ler publicações sobre isso, pode fazer jejum a pôr em água, pode fazer jejum só de líquidos, pode fazer jejum sem nada, pode fazer jejum de 12 horas, de um dia inteiro, tem várias práticas de jejum. O que a igreja pede é esse que eu já descrevi para vocês. Tá? E a penitência? O que é a penitência? Normalmente relacionada com a abstinência. Abstinência quer dizer abster, deixar de ter alguma coisa. Então, quem é obrigado a praticar abstinências na quaresma e ao longo do ano? Quem tem mais do que 14 anos de idade. E as criancinhas nossas em casa, Heraldo, não precisa? Nós, pais católicos, já vamos educando as crianças desde pequeno a fazer abstinência. Por quê? Na sexta-feira, não só na quaresma, como no ano inteiro, a igreja recomenda que se faça abstinência de carne vermelha. Então, nas sextas-feiras do ano inteiro, nós não comemos carne. E é preciso levar a sério, gente. Nós não somos um povo de qualquer coisa. Somos um povo de igreja católica, apostólica, romana, que temos que levar a sério o que ela recomenda. Então, a gente obedece. Então, abstinências. E no tempo quaresmal, é importante privar-se, gente. Na mensagem, vou comentar algumas partes da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para nós, nessa quaresma agora, desse ano de 2014. Ele nos pede. Não é coisa do passado privar-se. Ah, Heraldo, de novo você vai lá deixar só aquela coisinha lá? Não vou falar aqui porque não vale. Qual que eu estou deixando? Tá? Mas é importante se privar de alguma coisa nesse tempo. O que você gosta e que você pode privar-se? Até o Santo Padre fala isso na mensagem para a igreja toda. Priva-se de alguma coisa. Pode ser na área alimentar, sim, mas pode ser na área do teu lazer, pode ser na área de outras coisas mais, pode ser na área da tua murmuração, do que você fala demais e vai falar menos. O que você pode privar-se para descer um pouco mais de si e chegar ao irmão? Caridade, a terceira prática. Oração, orar um pouquinho mais, penitências, caridade. O que é caridade, gente? O que é esmola? É olhar para o outro. Né? Já comentei, né? Manel cantando ali, estava sendo profeta. Quaresma, tempo de voltar para Deus, tempo de amar mais. É olhar um pouco para o outro. A campanha da fraternidade que Deus coloca em cada ano, pela igreja, é um jeito de fazer a gente olhar para um problema que está na sociedade. Esse ano, a igreja coloca um problema na sociedade que é tema: fraternidade e tráfico humano. E o lema é para que sejais livres que Jesus Cristo vos libertou. Tá, parece que é uma realidade um pouco distante de nós, não parece? Tráfico humano, tráfico de pessoas que são levadas de um país para outro, traficadas igual um objeto, igual se trafica muamba, né, no termo popular, brinquedo, joia, relógio, trafica a pessoa. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, fala que são 21 milhões de pessoas no mundo que padecem desse mal. E aqui na América Latina, 1,8 milhão de pessoas que são traficadas, com 4 tipos de coisas, e tem aquele cartazinho, né, que a gente tem visto aí nas igrejas, né? 4 frentes principais de tráfico humano. Essas 4 mãozinhas aqui que a gente vê nas igrejas, no cartaz da campanha da fraternidade desse ano. O que são as 4 mãos? A primeira mão aí, à esquerda,
está mostrando, contemplando trabalho escravo. Pessoas que ainda hoje, século 21, trabalham de graça por aí. A segunda mão tem um desenho de um órgão ali, ó, acho que é um rim. Não sou bom de medicina, mas acho que é um rim. Se não for um rim, é algum outro órgão, um coração. Quem desenhou me perdoe, que eu não sei ver que órgão que é esse aqui. Tá? Tráfico de órgãos. Pega uma pessoa para arrancar órgãos dela e levar para outro país. Para transplante de coração, de rim, de córneas e tudo mais. A terceira mão é a mão de uma senhora, de uma mulher, de uma moça, com esmalte. Tráfico de mulheres para prostituição. E a quarta mão de uma criança. Levam crianças para outros países para adoção. Então, a gente pode achar que está longe de nós, mas não, é a igreja do Brasil colocando um problema, campanha da fraternidade, é só na igreja do Brasil, tá, gente? Não é na igreja universal, é aqui no Brasil. É a igreja do Brasil que cada ano coloca um tema para nós. Parece longe, mas não é. Começamos a nossa pregação falando, é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. O que ainda me prende? O que ainda te prende? Se você conhece alguma prática desse tipo de tráfico de pessoas, denuncie. Faça seu papel de cristão denunciando. E para encerrarmos, um pouquinho da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para toda a igreja sobre a quaresma. Ele pegou, gente, um trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, não vou abrir para a gente não se estender, né? Que fala lá, deixa eu só olhar qual o trechinho, é da carta de São Paulo, segunda carta de Coríntios, tá? No capítulo 8, versículo 9, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Olha isso, o Santo Padre com tanta sabedoria, este nosso servo de Deus, que tem conquistado a atenção e o carinho da humanidade, tamanho testemunho cristão que dá, né, desde que foi eleito há um ano atrás, foi escolhido por Deus e pelos cardeais. A partir desse versículo, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. O que ele quis dizer para a igreja inteira? Gente, Jesus Cristo, nosso Deus, ele era igual ao Pai em honra, glória e poder. Olha isso, é Deus Jesus, gente. Nosso Senhor é Deus igual ao Pai, e ele se despojou de tudo isso. Ele deixou toda a honra, glória e poder de divindade e veio até nós. Ele veio ser um ser humano como nós, veio se fazer igual em nós em tudo, gente. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus chorou diante da morte, Jesus chorou diante de um que estava doente. Jesus só não foi igual em nós, gente, no pecado. Do resto, ele foi igualzinho em nós em tudo. E o que ele passou por nós, toda a dor daquela cruz, não foi simbologia. Enquanto humano, ele sofreu tudo isso por nós. E olha que lindo, gente, o Papa começa falando, a graça de Cristo. Ele, com tudo isso, se esvaziou de tudo isso e veio ser um de nós. Olha que maravilha. E o Papa coloca uma frase assim, olha, o dom de Deus não é igual uma esmola que eu dou para alguém e pronto, e estou resolvido com a minha consciência. O dom de Deus não é assim. O dom de Deus sai de si e desce até o outro. A pobreza de Jesus, e que é pedida para nós também, porque aí a segunda parte da mensagem do Santo Padre, ele fala, isso é para vocês também, cristãos do mundo de hoje. É também para vocês serem pobres com a pobreza de Cristo. A pobreza de Jesus era uma pobreza material, de não ter bens? Não, não é isso. É essa do esvaziar-se. O que Deus te pede nessa quaresma? Esvazia-se. Um pouco mais de você mesmo. Quem é que está precisando de alguma coisa do teu lado? Nós vamos esperar mais uma quaresma para visitar um irmão que está enfermo. Nós temos irmãos na nossa comunidade internados no hospital nesse momento. Quem de nós já foi visitar? A começar de mim mesmo, mísero devedor. Eu vou esperar a quaresma de 2015, quem sabe ele morra. Qual é o irmão teu que está do teu lado, seu cônjuge, seu parente, que está precisando de alguma coisa, para que você se esvazie e ame um pouquinho mais? Qual é o filho? Qual é o vizinho? Qual é o enfermo?
É o que o Santo Padre nos pede. A maior miséria é não viver como filho de Deus e como irmão de Jesus Cristo. O Santo Padre fala de 3 tipos de miséria na carta dele para nós: miséria material, miséria moral, miséria espiritual. Miséria material, nós bem sabemos qual é, facinho. É aquele que não tem nenhum pão na mesa para comer. A dignidade está tão desfalecida que o mínimo, as condições mínimas de ter uma vestimenta não tem, de ter um alimento digno na mesa não tem, de ter condições mínimas de sobrevivência não tem. Essa é a pobreza material. E nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa. Que você não passe a quaresma inteirinha sem olhar para o lado de alguém que tem uma miséria material do teu lado. Miséria moral. Não precisa nem falar muito, né, gente? Miséria moral. O nosso mundo está de ponta cabeça. Inverteram-se os valores. No campo da imoralidade, nós cristãos católicos somos bombardeados porque tentamos segurar um pouquinho a peteca, para não descambar de vez. E aí, quanta miséria moral, psíquica, no sentido de pessoas que estão em drogas, em prostituição, e outros casos mais. Pessoas prostradas por injustiças sociais, que não se conseguem encaixar no mercado de trabalho para ter um trabalho digno, e aquela humilhação é tanta que não consegue levantar. Isso tudo é pobreza moral. E a espiritual, já resumida, é aquela quando o homem, em suas revoltas, resolve pôr Deus de lado. Essa é a miséria espiritual. Quando a pessoa acha que dá conta de tudo sozinha. O Santo Padre fala assim para nós, já vou encerrando. Trata-se de seguir e imitar Jesus, que foi ao encontro dos pobres e dos pecadores. Como o pastor vai ao encontro da ovelha perdida. Fez isso cheio de amor. Unidos a ele, podemos nós também corajosamente abrir novas vias de evangelização. Por que o nosso grupo não está mais cheio? Nós temos que nos redescobrir nas maneiras de atingirmos quem não está aqui. Todos nós. É apelo da igreja para nós. Abrir novas vias de evangelização. Levando para qualquer um desses que estão em miséria material, moral e espiritual, a mensagem do Evangelho, que é sempre o quê? Um Deus que ama. Um Pai misericordioso. Um Deus que desceu do céu. Desceu, se inclinou, se fez um de nós, para nos salvar, para nos resgatar. Aquele que desce ao nível do mais lixo, para nos resgatar. Nós vamos acolher Jesus nesse momento, para adorarmos nosso Deus nessa noite, clamando dele, esse tempo que acima de tudo é um tempo de misericórdia. Que ele nos dê a graça de amarmos um pouquinho mais, nesse tempo de preparação para uma vida nova. Não teremos vida nova, se não amarmos um pouquinho mais. Queremos imitar nosso Senhor Jesus, que entra nessa sala, nesse momento, em sua pobreza. Jesus vai sendo colocado no extensório. Tudo isso que Heraldo trouxe para nós hoje, é preciso nos questionar. Nesse tempo que a igreja vive, de quaresma, o que ainda há em mim que precisa ser mudado? O que há em mim que ainda precisa ser convertido? Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. E vai pedindo essa graça ao Senhor nessa noite. Vai dizendo: sim, Senhor, te peço. Converte ainda, Senhor, aquilo que não está convertido na minha vida.